Olá, nesse vídeo eu vim te explicar como é que funciona o consórcio para uma empresa. Será que vale a pena comparado ao financiamento? Será que é negócio? Em que condições de fato vale a pena fazer um consórcio se eu sou empresário? E também, se você tem um consórcio, é um empresário e está precisando vender essa cota, como é que funciona e como que você pode transformar essa cota em dinheiro? Eu sou o Fabrício, fundador da ConsórcioCred.com, hoje o marketplace mais bem avaliado do Brasil, e estou vindo aqui te explicar um pouco mais de como que é o segmento de consórcio para quem é empresário. Hoje a gente entende que os empresários são um dos maiores compradores de consórcio no Brasil. É um segmento aí com muita restrição de crédito, com dificuldade, de ter um crédito barato, acessível, e muitas das vezes as informações não são muito claras, se vale a pena o consórcio, se não vale a pena. Então hoje a gente está vindo aqui te explicar um pouco mais sobre em quais cenários vale a pena fazer um consórcio para uma empresa. E por outro lado, se você também já tem um consórcio, essa cota está com dificuldade de contemplação e você está precisando de caixa, como fazer que seu consórcio vire dinheiro. Muitas empresas ou empresários ou CFOs ou gerentes financeiros ou mesmo dono de empresa não sabem ainda que você pode também transformar seu consórcio em dinheiro. Ou seja, se você está pagando aquela cota, está precisando de caixa e a sua cota está cancelada, ou ela está ativa e você já pagou mais de 20% da cota, ou se eventualmente você foi contemplado e tem essa cota lá no teu balanço, está pagando e não pense em usar esse crédito, todas essas situações também possibilitam você transformar essas cotas em dinheiro, em liquidez. Então isso é importante você saber, é importante você ter a situação atualizada de cada cota, ter os extratos atualizados, e isso também pode ser uma forma de você se capitalizar se você precisar de caixa a qualquer momento. Bom, vamos lá. O consórcio para empresa. Hoje, como antecipei um pouco mais acima, é uma modalidade muito conhecida dentro da realidade do Brasil. Acho que tem muito empresário hoje utilizando o consórcio como capital de fato de giro, para que ele consiga adquirir um bem, seja esse bem um veículo, um imóvel, uma construção, e não imobilizar o capital dele em ativos que ele não precisa imobilizar. Então o consórcio vai ser uma ferramenta para que ele consiga fazer a aquisição do bem sem comprometer o capital próprio da empresa, o capital como sócio, como acionista, e dessa forma possibilitar a empresa a conseguir ter uma alavancagem própria, preservando o seu dinheiro para o seu caixa. Acho que é sempre assim que eu usei e uso o consórcio, que não adianta eu como empresário, por exemplo, pensando aqui na Consórcio Cred, imobilizar um capital meu num imóvel, sendo que eu posso usar uma outra alternativa de crédito para fazer essa aquisição, preservando o meu capital para o meu negócio, que eu consigo ter uma rentabilidade maior do que se eu tivesse empregado aqui no imóvel. Então, acho que esse é um conceito básico e muito importante, acho que para qualquer empresário entender os benefícios do consórcio, que essa conta é uma conta simples, uma conta de chegada, ou seja, se eu como empresário consigo aplicar no meu negócio o meu dinheiro e ter uma rentabilidade maior do que eu teria num consórcio, pagando um consórcio, para que eu vou imobilizar esse dinheiro no imóvel ou num carro? Então, basicamente, acho que o objetivo principal é você conseguir realmente, de fato, se alavancar através do consórcio, preservando o seu caixa. Acho que esse é o principal benefício da utilização do consórcio. Vamos falar um pouquinho das diferenças do consórcio, de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Geralmente no financiamento, você ao tentar comprar um imóvel financiado na pessoa física, você tem uma taxa de juros. E na pessoa jurídica, a taxa é mais alta. Então a gente tem informações de mercado que a taxa para aquisição de um imóvel via pessoa jurídica hoje ela é mais elevada, ela é mais cara. Então, comparando ali financiamento para a pessoa jurídica e da pessoa física, a gente tem uma diferença considerável de taxa, Ou seja, as taxas são mais caras nos financiamentos de pessoa jurídica, e isso viabiliza ainda mais a aquisição do consórcio e utilização, principalmente quando você coloca isso numa conta a longo prazo. Então, a primeira conta é quanto eu pagaria na pessoa física de taxa de juros e quanto eu vou pagar na pessoa jurídica. Então, a gente tem hoje uma diferença considerável de taxa, o que isso justifica a opção pelo consórcio, que aí você realmente, de fato, consegue ter uma economia financeira considerável quando comparado com o financiamento.
Bom, quais os principais usos do consórcio para uma empresa? O consórcio é uma ferramenta, é um produto bem versátil, né? Então você pode, através dos consórcios de auto, comprar veículos novos ou seminovos, caminhões, implementos rodoviários, equipamentos permitidos pelas administradoras, ônibus, tratores, enfim. Então ele tem assim, realmente uma diversidade bem legal para a utilização. Eu sempre recomendo também as cotas de pesados, elas podem adquirir mais de um veículo e você consegue ter uma economia de taxa, né? Então eu acho que uma dica interessante é realmente buscar grupos de crédito mais altos. Você geralmente consegue uma taxa administrativa menor na contratação e muitas das vezes você pode utilizar uma cota para comprar mais de um bem. As administradoras permitem você alienar mais de um bem com o mesmo consórcio. Então você tem menos trabalho para contemplar se você entrar num grupo bem pensado, né, com uma boa estratégia, um grupo em andamento ou uma estratégia de contemplação de lance fixo. Você consegue otimizar a sua contemplação com uma cota ou mais de uma. Dessa forma você adquirir mais de um bem para fazer a sua aquisição para a sua empresa. Já os consórcios de imóvel também eles são versáteis. Você pode comprar um imóvel comercial, você pode comprar um galpão, você pode comprar um terreno, você pode fazer uma construção, você pode fazer uma reforma e mais recentemente também eles têm possibilidade fazer aquisições fora do Brasil, dependendo da legislação e da validação da administradora, dando imóvel em garantia aqui no Brasil. Então o produto ele tem uma versatilidade muito boa, muito grande, com a mesma taxa. Independente do tipo de bem que você for escolher, a taxa no consórcio ela é fixa, ela é única no total do plano e você consegue de fato ter uma economia financeira significativa se você fosse comprar esse bem através dos financiamentos. Ainda mais com o cenário atual de Selic elevada, a gente consegue entender que e ter a percepção realmente do valor e da economia financeira se você adquirir um bem de maneira planejada, pensada, com uma economia de juros significativa quando comparada ao financiamento. Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens estratégicas. Acho que a principal vantagem, como eu falei acima, é a comparação financeira, ou seja, quanto eu economizei de juros, né, no final da operação. Então, acho que é uma conta simples de chegada. Hoje você tem consórcios de veículos pesados com taxas em torno de 15% a 18%. Né? Então, a cada 100 mil contratados, você vai pagar 18 mil de taxa. E nos consórcios imobiliários, em torno de 20% a 25% de taxa. Então, no total prazo de pagamento. Então, a cada 100 mil contratado, 25 mil de taxa de administração no total do plano, né? Então, se você pega esses 25 mil no caso de um consórcio imobiliário e coloca isso no total do prazo de pagamento do consórcio, você vai ver que a taxa ao ano ela vai ser relativamente super baixa. Então vamos lá, no consórcio imobiliário de 100 mil contratado, você vai pagar 25% de taxa no total do plano. Mas se você vai pagar em 15 anos, né, a sua taxa ao ano vai ser de 1,5%. Né, de administração. Se você for pegar hoje 100 mil emprestado no financiamento, você vai ter em torno aí de 2% de taxa efetiva. Você vai pagar R$25 mil de juros ao ano, né, pelos 100 mil que você está pegando emprestado. Se você coloca isso em 15 anos, a diferença ela é considerável. Ela é muito grande. Então, a gente aí nessa conta a gente consegue perceber a diferença entre comprar um bem através do consórcio e no financiamento pelo valor total pago no final da operação de crédito. Então, a outra vantagem considerável que você tem é o poder de compra à vista, né? E poder ali exercer, após a contemplação da cota, né, o seu poder de barganha e conseguir um desconto legal na aquisição do teu imóvel, do teu bem, e isso compensar o valor de taxa administrativa que você vai ter no final da operação. Terceira vantagem é a dificuldade de fato de você ter crédito, né? Hoje os financiamentos para empresas eles são escassos, ainda mais no segmento imobiliário, com taxas muito mais altas, né, do que na pessoa física. Então o consórcio é uma ferramenta de crédito, né? É uma forma de você poder adquirir seu objetivo com uma economia financeira bacana, como a gente citou aqui um pouco antes para você. Então essa possibilidade de você fazer aquisição, ter crédito, né, hoje dentro de uma modalidade que ela é escassa ou muito cara, né, acaba sendo também uma outra vantagem competitiva na aquisição
aquisição do consórcio para uma empresa. Vou trazer aqui um cenário de simulação do imóvel de R$1 milhão. Então, vamos fazer uma comparação, né, de uma cota imobiliária de R$1 milhão. Quanto sairia essa cota num financiamento imobiliário para a empresa, né, com quanto você tem que dar de entrada, quanto seriam as parcelas e qual seria o custo total da operação. E no consórcio, né, já com uma previsão de contemplação por lance, dentro de um grupo em andamento, com uma taxa competitiva, para que você tenha aí as duas situações detalhadas e consiga perceber a diferença do cenário do consórcio e do financiamento com mais clareza numa simulação real de R$1 milhão. Então a gente está preparando essa planilha com esse comparativo, claro, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né? E dessa forma você consegue fazer o download e entender um pouco mais, né, dos dois cenários, né? Dentro de um cenário de aquisição do imóvel de R$1 milhão financiado e um cenário de R$1 milhão para contemplação, já considerando o lance, quanto você pagaria no total da operação e a economia financeira que você vai ter no consórcio quando comparado ao financiamento. Bom, vamos dar um exemplo prático de como você consegue ser contemplado, né, no consórcio para a empresa. Acho que eu, no teu lugar, o que eu faria se eu fosse lá, né, tivesse um objetivo de adquirir ampliar minha sede ou adquirir um imóvel para a empresa? Então, basicamente, o que você precisa é estudar, primeiro, as possibilidades de grupos que você tem disponível para a contratação. Eu prefiro os grupos em andamento, ou seja, grupos que já transcorreram lá 50, 60 assembleias, e dessa forma você consegue realmente otimizar a sua contemplação, né? Você consegue entrar num grupo onde a média de lance ela vai estar mais baixa, né? Porque já transcorreram um número de assembleias, já tem um número de clientes já contemplados, e dessa forma você consegue realmente ter uma menor exposição de lance para a liberação do seu crédito. Então essa é uma estratégia que eu acho super interessante e que é muito válida, porque de fato você consegue expor menos dinheiro para ser contemplado. Uma outra estratégia também bacana é a contemplação via lance fixo. Então você consegue, eu já te recomendo, né, você entrar num grupo com lance fixo e livre, então você pode ser contemplado nas duas modalidades. E o lance fixo você vai concorrer com demais pessoas que estão ali dando o lance fixo, mas também a tua exposição de dinheiro ela acaba sendo menor. Então se você se planejar, se você comprar essa cota e tiver um prazo para ser contemplado, acho que é ruim quando você é muito imediatista, né? Precisa da contemplação para ontem. Acho que funciona melhor se você tiver um prazo, né, para ser contemplado, e dessa forma você pode dar o lance fixo e também ser contemplado com menos exposição de lance. Dessa forma você consegue se alavancar mais, e isso é muito, muito bom, né? Porque você acaba realmente dispondo menos dinheiro e se alavancando com mais dinheiro ali, tendo a totalidade do seu crédito disponível. Bom, basicamente então os principais benefícios é de fato você não comprometer recurso do seu caixa, né, para imobilizar. Então você tem esse benefício de crédito na tua operação, aliviando o seu capital de giro. Você se programa com o pagamento das parcelas, né, então você tem parcelas que são fáceis de pagar durante toda a tua operação. Não compromete teu crédito, né, de financiamento, ou seja, você tem aí um comprometimento de crédito menor quando você utiliza o consórcio, e você tem um benefício na operação final, né, de juros pagos na operação com menos tempo. Então isso é bacana, é muito interessante. Acho que muita gente também se acomoda muitas vezes no aluguel, fica pagando, né, assume o compromisso de locação e não pensa de fato em ter iniciativa, né, de você ter o seu imóvel próprio, né, com a sua cara, com o teu investimento em reforma, né. Muitas das vezes quando você não faz a aquisição, esse dinheiro fica para o dono do imóvel, né, e não fica no teu ativo. Então eu percebi assim, para nós, né, aqui na Consórcio Crédito também, que foi espetacular a gente possibilitar de adquirir a nossa sede, né, e deixá-la personalizada do nosso jeito. Então fez muito mais sentido, né, a gente reformar, fazer aquisição. Hoje eu pago uma parcela que dá menos do que uma locação aqui na nossa sede, e além disso eu tive um ganho patrimonial. É outra vantagem que você acaba tendo também quando você faz
a aquisição do bem, que esse imóvel valoriza no tempo, né? E isso também é um ganho espetacular que você tem quando você faz a aquisição através do consórcio. Bom, quais os erros mais comuns que as empresas acabam acontecendo? Como citei acima, a gente vê realmente o empresário não tomar a iniciativa, né, de fazer essa aquisição através do consórcio e se acomodar na locação. Eu acho isso muito comum. Comprometer seu caixa com ativos que não vai te dar um retorno, né, financeiro, ou seja, se você tem outras possibilidades de uso do teu recurso para aquisição daquele bem mais barata, né, não faz sentido você comprometer o teu dinheiro, né, do teu caixa com operações que não vai te dar retorno, né? Então essa otimização do caixa ela é fundamental. Entrar num grupo sem o devido cuidado, sem o devido planejamento e tempo para contemplação, então é muito importante você estudar, entrar num grupo com uma boa taxa, que você consiga ter um horizonte de contemplação factível com o teu planejamento, né, com a realização do teu objetivo, e no final tem um custo final pago na operação de crédito que vale a pena, né, que seja mais vantajoso que o financiamento. Trouxemos aqui alguns argumentos importantes que justificam a aquisição do consórcio para empresas. Espero que você tenha gostado e ter tido um entendimento um pouco melhor do funcionamento do consórcio, como que você consegue otimizar aí na tua operação. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar aqui seu like, se inscrever no canal e curtir os próximos conteúdos da Consórcio Cred. Obrigado, até a próxima. Tem um consórcio, está precisando vender, sua cota está contemplada, ativa ou cancelada, pagou mais que R$10 mil e é um atendimento de um time apaixonado e especializado, clica aqui embaixo, manda esse extrato atualizado pra gente, que a gente vai te ajudar e te fazer a melhor oferta pela sua cota.